E se você sumisse da sua empresa por 30 dias, o que será que aconteceria? Vamos lá, letra A. Nada? Será que não aconteceria nada na sua empresa? Tudo funcionaria perfeitamente bem por um mês sem você? Letra B. Algumas coisas funcionariam, outras não. Algumas coisas travariam, mas a empresa até conseguiria seguir sem você por 30 dias. Ou a letra C, o caos tomaria conta da sua empresa e você voltaria correndo. E aí, gestor, qual é a letra que você marca, hein? Por favor, responde aqui nos comentários qual é a sua realidade hoje. Coloca lá letra A, letra B ou letra C, legal? Aproveita e já se inscreva aí no canal, ative também o sininho, bacana? Eu sou Marlos Pires, eu ajudo você, dono, dona de empresa, a superar os gargalos, os desafios cotidianos, né? E a melhorar resultados com qualidade de vida. Aqui eu vou sempre compartilhar e sempre compartilho experiências reais, porque eu também sou empresário, assim como você, e sei exatamente o que é conduzir, né, os desafios de conduzir uma empresa. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Qual é a grande questão do nosso bate-papo aqui hoje? Sua empresa depende de você para tudo. Depende muito, depende pouco, depende totalmente. Qual é a questão? Bom, o que ocorre? Muitos empresários, eles acabam presos dentro do próprio negócio, achando que precisam fazer tudo sozinho. Esse é um ponto muito perigoso e mais comum de acontecer. Falo por mim, eu também achava que eu podia fazer tudo sozinho, eu carregava tudo sozinho e isso só gerava estresse, isso só gerava sobrecarga. Sem falar que isso limita o crescimento da empresa. Você fica estagnado, porque você é a empresa toda, você é quem tem que fazer tudo, né? Então esse é um grande problema que já faz com que a empresa passe a depender de você. Bom, mas se você está nesse cenário hoje, eu não estou mais nesse cenário. Eu já passei dessa fase. E isso é legal. E por isso eu estou aqui para falar com você, né? Mas se você está nessa situação, não tem problema. Calma, tem solução e é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Nós vamos exatamente discutir aqui, eu vou te mostrar como você vai fazer para a sua empresa depender menos de você. Ou seja, como que nós vamos criar uma empresa que funciona sozinha ou que não dependa tanto de você para as coisas acontecerem com eficácia e com segurança. Legal? Bom, então vamos lá. Eu já vou compartilhar aqui com você o nosso material. Está aí já o nosso título, né? Como fazer sua empresa funcionar sem você. E o que a gente vai necessariamente discutir aqui? Por que sua empresa depende demais de você? Então, nós vamos pontuar os motivos, né, que provocam esse tipo de situação. E esse tipo de situação é extremamente comum nas empresas, independente do porte. E, é claro, nós vamos ver as ações práticas, as ações que você já poderá colocar em prática hoje para fazer a sua empresa funcionar sozinha, que a gente chama de empresa autogerenciável. A empresa não pode depender de você o tempo todo para as coisas acontecerem. Então nós vamos entender por que isso acontece, para a gente poder eliminar esses problemas, partindo então para ações práticas. E acredite, gestor, sua empresa pode funcionar sem você, sim. Eu sou prova viva disso. Mas não tem problema, não tem problema. Eu não sou a única prova viva. Você não precisa nem se basear nas experiências que eu tive com as empresas que eu já tive, com empresas que eu tenho até hoje. Basta você pensar em algumas corporações. Eu gosto sempre de exemplificar as empresas que franquearam principalmente suas marcas, né? Vamos pensar no McDonald's. O McDonald's não depende da presença do dono o tempo todo para as coisas acontecerem. Tá? Então isso é extremamente possível. E repito, não importa o tamanho da empresa. Isso é desde uma pequena empresa que tem lá 2, 3 funcionários, até a empresa que tem 100, 200, 300,
500 funcionários. Não tem, nada que a gente vai discutir aqui é específico para a empresa grande ou para a empresa pequena. É para qualquer empresa, tá bom? Beleza. Bom, então vamos aqui ao problema. Por que sua empresa depende tanto de você? Primeiro ponto aqui, falta de processos claros. Tudo é feito no improviso e só o dono sabe como as coisas funcionam. Então vamos esclarecer aqui. O que é processo? Processo são as atividades que todos realizam dentro da sua empresa. As tarefas, as rotinas. Toda empresa, para ela prestar o seu serviço, vender seu produto, produzir, ela é repleta de ações, de tarefas rotineiras. Essas tarefas todas compõem o que a gente chama de processos operacionais, tá? Só estou aqui, caso você não saiba exatamente, ou estranha aí o nome processo. Processo nada mais é do que as ações que vocês realizam dentro da sua empresa. Acontece que esses processos, eles precisam ser definidos, escritos, compartilhados, né, com toda a equipe. Eles precisam ser otimizados. Então, quando você não tem esses processos definidos, você vai com certeza ter as pessoas da empresa dependendo mais de você. Porque eles vão acabar fazendo certas coisas no improviso, ou cada um vai fazer de um jeito, e o dono, isso porque só você quem sabe exatamente como aquilo é feito, quando tem que fazer, de que maneira tem que fazer, tá? Então a falta de processo é um ponto crucial que gera essa dependência toda da empresa em relação ao dono, tá bom? Bem, voltando aqui, a gente tem agora outro tópico, outro problema que explica o porquê que a sua empresa depende tanto de você. Centralização excessiva, né? O que seria essa centralização excessiva? O empresário, ele acredita que só ele pode resolver as coisas direito. E aí, se enquadrou nessa? Não é assim? Quantas vezes eu ficava só eu que sei fazer isso direito? Só eu que consigo resolver isso. Né? E às vezes a gente até infla o ego por causa dessa centralização. Aquela coisa de não, isso é só com o dono. Não é isso? Não, é só com o dono. Isso é outro fator que só faz a empresa depender cada vez mais do dono. E a gente já sabe que se a empresa depende demais do dono, ela não cresce, sem contar que o dono vai adoecer, porque o dono mal consegue tirar férias, né? Ainda mais sumir por 30 dias, como nós acabamos aqui de propor. Então, a centralização, o dono traz tudo para ele. Ele centraliza as coisas nele, né? Ele mesmo é o primeiro a falar com a equipe. Se acontecer isso, você me chama. Se acontecer aquilo, você fala comigo. Quer dizer, você está trazendo tudo para você. Você é o primeiro a criar essa dependência. E aí tem dono que ainda reclama da equipe, que a equipe não consegue fazer nada sem ele. Então, são pontos, veja bem, gestor, nós estamos vendo pontos aqui muito significativos, pontos que você precisa pensar. Porque com certeza você é o primeiro a criar essa dependência, você foi o primeiro a induzir a equipe a levar as coisas para você. Então, esse é um outro ponto. Terceiro ponto aí na tela. Equipe despreparada. Equipe despreparada. Bom, um ponto vai puxando o outro, né? Você deve estar percebendo isso, porque se falta processo, basicamente a gente vai ter uma equipe despreparada. Funcionários, eles não são treinados para tomar decisões sem depender do chefe. Bom, existem empresas que até não têm ali os procedimentos operacionais todos escritos, um guia, um manual na mão de cada funcionário, mas o dono pelo menos ele vira para cada membro ali da equipe e diz exatamente o que fazer, exatamente como fazer, quando fazer, por que fazer. Isso já ajuda muito, né? Então nós estamos falando disso aqui, de treinar, de preparar o seu time. E preparar o seu time é alinhar expectativa. Preparar o seu time
é se comunicar constantemente com a sua equipe, é sempre treinar, é sempre esclarecer. Olha, isso eu preciso que seja feito assim, a entrega precisa ser dessa maneira, e para acontecer dessa forma, precisa ser feito assim, precisa ser feito assado. Né? Vocês encontram os detalhes lá no nosso guia, lá no nosso manual, onde estão os processos operacionais disso aqui, escritos. Um negocinho pequeno, um guiazinho, um manual, um checklist resolve essa situação. Um checklist, gestor. Então, nós já temos a falta de processos claros, a centralização excessiva e a equipe despreparada. São elementos aí que contribuem para deixar a sua empresa cada vez mais dependente de você. Outro fator, falta de confiança na equipe. O empresário tem medo de delegar e acha que se não fizer ele mesmo, vai dar errado. Não é assim? Isso também é outro elemento aí, outro fator muito comum. Os empresários não delegam, não passam responsabilidades para a equipe. Então, ele não passa porque ele não confia, porque na cabeça dele, só ele consegue fazer aquilo bem. Só ele é que faz a empresa dele, o produto é dele, ou o serviço é dele, e ninguém vai fazer melhor do que ele. Está enganado. Erro grave. Erro grave. Então você está vendo aí na tela. Nós temos 4 fatores, guarde bem para você fugir disso, responsáveis por essa dependência, que te impede de poder, às vezes, curtir férias tranquilamente com sua família. Eu até coloquei aí na tela, você está vendo agora, um exemplo prático. Você já tentou tirar uns dias de folga e no segundo dia, já tinha gente te ligando, pedindo ajuda? Se você falou assim, não, Marcos, não é nem no segundo, não, é no primeiro. Pois é. Isso é um sinal de que sua empresa depende demais de você. Isso é um sinal de que a sua empresa depende muito, completamente de você. E é justamente sobre isso, né? E é justamente como resolver que nós vamos ver aqui agora. Vamos lá então. Bem, já sabemos quais são os problemas, agora a gente precisa da solução. Legal? Papo reto, direto. Como criar uma empresa que funciona sozinha, você já tem aí na tela. Primeira coisa, criar processos documentados. Documentar, que seja através de um checklist. Vamos lá, nós estamos falando aqui de processos operacionais. Eu falei agora há pouco. O que você tem que fazer na sua empresa? Isso você pode começar a fazer hoje. Hoje mesmo você consegue fazer isso. Tá? Começa a escrever quais são as tarefas que fulano tem que fazer. Né? Quais são as tarefas que fulano não. Quais são as tarefas que existem na empresa. Tá? Liste as tarefas, as coisas que precisam ser feitas na empresa. Depois escreva como tem que ser feito. Como todos devem fazer. Você vai criar um padrão. Né? Você vai, depois, criar uma apostila pequena. Pode começar com uma página, com 2 páginas, com 3 páginas. Você vai compartilhar isso para a equipe. Você vai mostrar para a equipe. Você vai treinar a equipe. Então você vai sondar essas tarefas todas. Se tem alguma coisa lá que alguém faça, que de repente você não está totalmente por dentro, você vai pedir para ela anotar o que ela faz, como ela faz. Você vai pedir isso para todo mundo. E você vai redigir um pequeno documento ali no Word mesmo, tá? De quais são as tarefas, a ordem, quem tem que fazer, como tem que ser feito. Então você vai justamente criar esse documento que a gente chama aí de procedimento operacional padrão. Tá legal? Bom, então, isso é para, como o próprio nome já diz, é para padronizar. Né? Se cada pessoa faz o trabalho de um jeito, a empresa nunca será independente. Então, você precisa criar esse passo a passo. Tá? É um passo a passo mesmo que você vai criar para a sua empresa, para cada tarefa importante do seu negócio, principalmente as tarefas importantes. Tá? Eu até coloquei um exemplo aí, como um restaurante tem um manual de preparo dos pratos, sua empresa também precisa ter seus processos registrados. Não existe lá, no restaurante não existe, o que a gente chama, pelo menos nem todos, às vezes você até tem um restaurante e não tem isso aí. Né? Aquela ficha técnica do prato,
como o prato é feito, quais são os ingredientes, quais são as quantidades desses ingredientes, o modo de preparo, às vezes até a marca do ingrediente, o tempo, tudo. Isso porque se mudou o cozinheiro, o prato tem que ficar da mesma forma. A comida tem de sair da mesma forma. E se você não está lá para fazer aquele prato que só você sabe fazer, com uma ficha técnica na mão e um pequeno treinamento que você deu para essa pessoa, ela vai fazer aquele prato. Não vai ficar dependendo só de você e você pode ficar tranquilo lá com a sua família, lá na praia, enquanto os pratos estão saindo normalmente no seu restaurante. Isso é que você tem que pensar nisso. É para isso que serve o que nós chamamos de processos operacionais. Legal? Essa é a ideia. Bom, então, ainda dentro dessas ações, o que nós vamos fazer? O que você precisa fazer? Delegar de forma certa. Outro ponto que a gente viu aqui. Aquela centralização ou a falta de confiança não ajuda em nada. Então, o que é delegar de forma certa? Vem comigo. Treinar. Não adianta só largar as tarefas. Normalmente acontece assim, você fala com o empresário que ele tem que delegar, aí primeiro ele tem medo. Né? Não, você tá doido, eu vou deixar fulano fazer isso não, isso é um negócio que eu sempre fiz, só eu que fiz isso, só eu que sei fazer. Bom, mas aí quando você consegue às vezes livrar o cara desse medo, ele joga o negócio na mão do funcionário de qualquer forma, e não vai dar certo. Isso não é delegar, tem até um termo para isso, né? Delargar. Então, o objetivo não é delargar, é delegar. Por isso eu escrevi, você tem aí, eu escrevi delegue de forma certa. É treinando, ok? É treinando, treinamento e também conhecimento. Delegar não é simplesmente pedir para alguém fazer algo. Ah, não, fulano, faz para mim porque eu não aguento, não posso mais fazer isso. Não, você tem que dar a essa pessoa o conhecimento necessário e autonomia para executar sem depender de você. Tá? Então, delegar requer treinamento e requer passar para a pessoa o conhecimento. Ah, Marlos, mas esse negócio aí dá muito trabalho, né? Porque eu vou ter que ensinar a pessoa bom gestor. É trabalhoso. É por isso que algumas empresas crescem, prosperam, outras não. Nada é fácil. Em geral, né, assim, a princesa, ela está lá no quarto mais alto, da torre mais alta, do castelo mais alto. Se fosse fácil, todas as empresas estariam aí ganhando fortunas de dinheiro. Não, dá um pouquinho de trabalho sim, mas esse trabalho, ele não é nada em relação aos ganhos que você tem quando você passa a treinar o seu pessoal frequentemente, divide os conhecimentos com o seu pessoal, ou seja, quando você define processos claros e quando você passa a delegar de forma certa. Beleza? Bom, então além de treinamento, além de compartilhar o conhecimento, tem um outro ponto muito importante que é a progressão. Leve em conta a progressão para iniciar esse processo de delegação. Comece delegando tarefas mais, por exemplo, operacionais, né? Antes de delegar funções mais estratégicas. Não vai logo passando para as coisas mais difíceis ou mais importantes que você faz, você está doido para se livrar delas, não. Não é isso. Comece devagar, comece com aquilo que é mais operacional, que você vai simplesmente mostrar como faz, treinar. Pense em algo que está tomando muito seu tempo. O que está tomando muito seu tempo? Tem alguém que pode fazer? Aquilo é operacional? Ah, não, isso aqui eu posso passar para alguém fazer. Legal. Quem da sua equipe pode fazer? Converse com essa pessoa. Passe para ela essa proposta. Olha, eu preciso que alguém assuma essa parte aqui do meu trabalho. O que você acha de você fazer? Eu vou te mostrar como fazer, vou te mostrar como tem que ser feito, vou te treinar para isso. Não é? E aí depois você vai passando para responsabilidades maiores, por isso progressão. Então aqui, né, ou aí na sua tela, você tem 3 elementos fundamentais: o treinamento, o conhecimento e a progressão. Certo? Bom, então, seguindo aqui, ainda falando de ações para criar uma empresa, né, para criarmos uma empresa que dependa menos ou que consiga funcionar sozinha. Bom, vamos lá.
treinar equipe para tomar decisões. Nós já chegamos a falar disso aqui hoje. Treinar equipe para tomar decisões. É o que a gente chama de liderança compartilhada. Se sua equipe não sabe tomar decisões sem você, significa que você ainda é o único líder real da empresa. Quer dizer, não tem nenhum outro líder dentro da sua empresa. Só você é líder. E a empresa precisa de mais de uma liderança. Principalmente para você poder se ausentar dessa empresa. Principalmente para a dependência não ser total de você, tá? Bom, então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa liderança compartilhada? Bom, passe a fazer reuniões curtas, pequenas reuniões toda semana, sabe? Reuniões curtinhas ali, 15 minutos, 20 minutinhos de papo. Não é aquelas coisas improdutivas, não, tá? Faça reuniões curtas de alinhamento. Isso pode até ser feito todo dia, melhor ainda. Alinhar. Gente, olha, hoje é um dia que a gente tem que fazer isso aqui, nós temos que entregar isso aqui para o cliente. Bacana? Então, vamos fazer assim, o prazo é curto. Fulano, olha, você hoje vai ficar especificamente nisso aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. Alinha. Eu estou esperando que você entregue isso aqui, tá bom? No final eu preciso que isso aqui seja dessa maneira e daquela maneira. Isso é alinhamento. Isso é algo que você pode fazer no início de cada manhã, no final de cada dia, com 10 minutinhos, você volta a dar um toque na turma, como é que foi, quais foram as dificuldades. Então, essa reunião de alinhamento, ela vai ajudar a sua equipe a produzir e a fazer as coisas com mais independência. Legal? Outro tópico aí, ensine sua equipe a resolver problemas simples sozinhos. Isso também é importante. A gente vai até ver um exemplo aqui. Tem coisa que ele mesmo pode resolver, mas você faz questão que tem que te perguntar primeiro, que depende de você, que sem a sua autorização. Não, já pense em algumas coisas que ele mesmo possa resolver, sabe? São coisas simples que você tem que dar autonomia para ele. Sem falar que essas coisas todas que eu estou comentando aqui, elas contribuem para o engajamento do seu time. Legal? Bom, e aí, crie um sistema de acompanhamento, uma revisão semanal ou pequenos relatórios, ou simplesmente acompanhar, sondar com a sua equipe o que está acontecendo, como as coisas estão indo. Acompanhar, sabe? As pessoas precisam de acompanhamento e elas gostam e elas se sentem bem. Isso passa confiança para o time. Bacana? Bom, ainda falando de ações, estabeleça indicadores de desempenho. O que são indicadores de desempenho, né? Eu não quero ficar aqui trazendo muitos termos técnicos para você, mas a gente precisa medir o que está acontecendo. O indicador nada mais é do que números. A gente precisa de alguns números. Vamos pensar no painel do seu carro, a importância o quanto é importante você saber a velocidade, você saber a quantidade de combustível. Eu estou falando do básico aqui do painel, não é mesmo? Mas veja que basta um velocímetro parar de funcionar, ou se o ponteirinho lá, o marcador de combustível parar de funcionar, isso vai trazer dor de cabeça para você, isso vai te trazer insegurança, você vai ficar dirigindo no escuro sem saber em que velocidade está, se está passando um radar dentro da velocidade ou não. Empresa é a mesma coisa. Se você não tem números, se você não controla nada, fica difícil. Aí tudo realmente vai ficar na tua mão e fica difícil a sua empresa se desenvolver. Então, precisa de algumas métricas mínimas, né? Aquela velha máxima. Se você não mede, você não tem como gerenciar. Então, a gente tem que procurar trabalhar alguns números mínimos, sabe? Faturamento, a margem de lucro que você está tendo, tem como descobrir isso, tem como trabalhar em cima disso. Eu tenho aqui outros vídeos, eu tenho treinamento para isso, tá legal? E também resultados visíveis, né? Ter métricas de produtividade, não só números de finanças, mas também relacionados à produção. Como é que a sua equipe está produzindo? Tem muito retrabalho? Quantos retrabalhos aconteceram este mês? Entende isso? Nós tivemos tantos retrabalhos, então vamos determinar meta. Olha, então no próximo mês a gente tem que diminuir esse retrabalho. Retrabalho é dinheiro jogado fora. Então você precisa se acostumar a medir. É através da medição que você vai ter controle. E atenção, quanto mais controle você tem
da situação, das coisas da sua empresa, menos dependente ela passa a ficar de você. Porque você pode estar fora, porque você consegue acompanhar, e você consegue controlar, e você consegue delegar, e você consegue tomar decisões. E como eu disse agora há pouco, acompanhamento, né? Acompanhamento aí é tudo. Definir metas para isso, de vendas claras e acompanhar sem precisar ficar ali vigiando, que a gente chama de microgerenciar cada vendedor, ou ficar vigiando cada funcionário seu aí, prestador de serviço que seja, ou venda de produto. Tá bom? Bem, ainda mais um quadro legal aqui para a gente ver, criar uma cultura de autonomia e de responsabilidade, não é isso? Isso é importante. Liberdade para errar. Não adianta, se o funcionário ele vai errar, mas você tem que passar confiança para ele. Funcionários que dependem do chefe para tudo são o produto de uma cultura onde ninguém pode errar, né? Isso é importante. Olha só que legal. Essa dependência do chefe para tudo acaba gerando um ambiente em que ninguém pode errar. E isso é ruim, isso não é nada confortável. E se não é confortável para a pessoa que está trabalhando contigo, ela não tem motivação, ela não tem engajamento. Muito bem. Outro ponto importante aqui, uma cultura de iniciativa, incentivar a sua equipe a trazer soluções e não apenas problemas. Esse é outro ponto importante. Você tem que ser o primeiro a incentivar a pessoa a trazer solução e não ficar sendo o único responsável por isso. Olha só que exemplo legal que eu coloquei aqui para você, né? A questão da resolução proativa. Em vez de um funcionário te ligar dizendo assim: ô chefe, temos um problema com o cliente. Ele deveria te ligar, já que não teve jeito, ele vai ter que te ligar, não teve saída. Então, que ele ligasse para falar isso aqui com você. Olha, temos esse problema, chefe, e eu pensei em 3 soluções possíveis, A, B e C. O que eu faço? Viu só? Isso muda completamente, não muda? Você não gostaria que o seu funcionário, em último caso, precisou ligar, já ligasse. Ele disse que aconteceu, mas já apresentasse ações, ou já até mesmo algo que ele já teve que fazer, e agora ele está te portando, né, te reportando, melhor dizendo, o que foi feito. São coisas bem diferentes. Então, este ponto aqui, essa cultura de autonomia e de responsabilidade, ela não só vai ajudar a sua empresa a depender menos de você, como ela também contribui para a motivação e para engajamento do seu time. E por último, nós temos aqui um resumo rápido do que a gente viu, do que é necessário para a sua empresa crescer, principalmente sem depender tanto de você, né? Em casos aí em que depende 100%. Então, construir uma cultura onde todos se sintam responsáveis, né? A cultura da autonomia. Trabalhar com indicador, passar a controlar, a acompanhar alguns números, ou seja, definir métricas, não é? Treinamento para decisões, capacitar a equipe para resolver problemas, delegação inteligente, transferir responsabilidades com método e processos claros, documentar como tudo funciona. Beleza? Então, olha só, nós vimos aqui o porquê que a sua empresa depende tanto de você e o que você pode começar a fazer hoje mesmo para sair, para se livrar dessa dependência toda. Bacana? Não deixe aí de dar um like, não deixe de se inscrever e eu aguardo você aí até o nosso próximo encontro. Valeu? Um grande abraço e prosperidade empresarial para você.